Se você está acompanhando esta série desde o começo, então já percebeu que não estamos falando apenas de dicas isoladas sobre dinheiro. O que estamos construindo aqui é um plano de 12 meses, um caminho organizado para transformar, passo a passo, a forma como o dinheiro entra, circula e permanece na sua vida. Tudo começa com pequenas decisões, mas decisões que se conectam ao longo do tempo. Nos primeiros passos dessa jornada, você entendeu algo fundamental. Gerar renda extra pode ser o ponto de partida para sair do aperto financeiro. Depois disso, avançamos para uma etapa igualmente importante, que é organizar esse dinheiro para que ele não desapareça no meio das despesas do dia a dia. Em seguida, você viu como aplicar cada real com mais consciência, fazendo com que o dinheiro tenha um propósito claro. No último passo, começamos a olhar para algo ainda mais estratégico, transformar cada valor que entra em resultado concreto, evitando que o dinheiro seja apenas um complemento passageiro. E agora, chegamos a uma nova etapa dentro desse plano de 12 meses. Uma etapa que muda completamente a forma como a renda extra funciona na prática. Porque até aqui você aprendeu a gerar dinheiro, organizar melhor esse dinheiro e aplicar com mais consciência. Mas agora começa algo ainda mais poderoso: fazer a renda extra crescer. Isso acontece quando você para de enxergar esse dinheiro apenas como algo que entra para ajudar no mês e começa a enxergá-lo como um motor que pode acelerar sua evolução financeira ao longo do tempo. Se você realmente quer aproveitar este plano de 12 meses até o fim, então vale prestar atenção no que vamos conversar agora. Porque a diferença entre quem apenas ganha renda extra e quem transforma essa renda em crescimento real está em uma decisão simples que se repete mês após mês. Existe um erro muito comum que acontece quando alguém começa a ganhar dinheiro extra. No começo, tudo parece animador. Surge uma venda, aparece um pequeno serviço, entra um dinheiro que antes não existia. Pode ser algo simples, como vender um produto, prestar um serviço, fazer algo que aproveite uma habilidade que você já tinha. Esse primeiro resultado costuma trazer entusiasmo. A pessoa sente que finalmente encontrou uma forma de aumentar o dinheiro que entra na sua vida. Só que, com o passar dos dias, esse dinheiro começa a se misturar com o restante das despesas. Uma conta aparece, surge um imprevisto, aparece uma pequena compra que parece merecida depois de tanto esforço. E quando a pessoa percebe, aquele dinheiro que parecia abrir novas possibilidades simplesmente desapareceu. Não necessariamente porque foi usado de forma irresponsável. Muitas vezes foi usado para coisas legítimas. O problema é que ele nunca teve um plano de crescimento. Ele entrou e saiu sem construir algo maior. E é exatamente aqui que muitas pessoas ficam presas por anos sem perceber. Elas até conseguem gerar renda extra, mas essa renda nunca cresce de verdade. Ela apenas passa pela vida da pessoa. A mudança começa quando você toma uma decisão diferente da maioria: usar parte do resultado para fortalecer o próprio resultado. Em outras palavras, fazer com que a renda extra comece a trabalhar ao seu lado. Quando essa lógica entra em ação, o dinheiro deixa de ser apenas um complemento mensal e passa a funcionar como uma estrutura de crescimento. Para entender melhor, imagine uma situação muito comum. Uma pessoa começa a gerar cerca de R$ 500 por mês com alguma atividade paralela. Pode ser algo pequeno no começo, algo que ainda está sendo testado. Para muita gente, esse valor parece apenas um dinheiro extra que ajuda nas despesas. E de fato ajuda. Mas tudo depende da decisão que a pessoa toma em relação a esse dinheiro. Se ela usa todo o valor imediatamente, todos os meses vão se parecer. R$ 500 entram e R$ 500 saem. O esforço continua, mas o resultado não cresce. Agora, imagine uma decisão um pouco diferente. Em vez de gastar todo o valor, a pessoa decide usar R$ 300 e separar R$ 200 para fortalecer a própria atividade que gera a renda extra. No primeiro mês, essa decisão pode parecer pequena. No segundo mês, talvez a renda suba para R$ 600. No terceiro mês, pode chegar a 700. No quarto mês, talvez 800. Não porque aconteceu algo extraordinário, mas porque parte do dinheiro começou a ser usada para ampliar aquilo que já estava funcionando. É nesse momento que a renda extra deixa de ser apenas um valor fixo
e começa a se transformar em algo que pode crescer com o tempo. E quando esse crescimento acontece durante vários meses seguidos, o impacto ao final de um plano de 12 meses pode ser muito maior do que parece no início. Uma coisa interessante sobre crescimento financeiro é que ele raramente acontece em grandes saltos repentinos. Na maioria das vezes, ele acontece em camadas. Primeiro você cria uma pequena fonte de renda extra. Depois aprende a organizar melhor esse dinheiro. Em seguida, começa a aplicar com mais consciência. E então chega o momento em que parte desse resultado passa a ser usada para gerar ainda mais resultado. Essa sequência pode parecer simples, mas é exatamente assim que muitas pessoas conseguem transformar atividades pequenas em algo muito mais sólido ao longo do tempo. Pense em alguém que vende um produto pela internet. No começo, essa pessoa compra poucos itens para testar se as vendas realmente acontecem. Depois que percebe que existe demanda, começa a comprar um pouco mais. Isso reduz o custo por unidade. Com um custo menor, a margem de lucro aumenta. Com uma margem maior, ela consegue investir em divulgação. Com mais divulgação, chegam novos clientes. Com mais clientes, o volume de vendas cresce novamente. Observe que não houve nenhum salto gigantesco. Foi apenas uma sequência de decisões pequenas, repetidas com consistência. E é exatamente isso que transforma algo pequeno em algo muito mais relevante ao longo do tempo. Esse ponto é extremamente importante dentro do plano de 12 meses que estamos construindo juntos. Porque quando cada mês fortalece o próximo, o progresso começa a ganhar ritmo. No começo pode parecer pouco, mas com o passar do tempo, os resultados começam a se acumular. Aquilo que parecia apenas um complemento pequeno passa a abrir novas possibilidades. Pode significar pagar uma dívida mais rápido, pode significar começar uma reserva financeira, pode significar investir em algo que antes parecia distante. O que muda não é apenas o valor em si. O que muda é a velocidade com que você consegue avançar em direção aos seus objetivos. E velocidade faz muita diferença quando falamos de um plano de um ano inteiro. Quando o dinheiro começa a trabalhar junto com você, o esforço deixa de depender apenas do seu tempo e passa a contar também com a força do próprio crescimento que foi criado. Agora vale fazer uma pergunta importante para você que está assistindo este vídeo. Se hoje você já gera algum tipo de renda extra, mesmo que pequena, qual parte desse valor poderia ser usada para fortalecer aquilo que já está funcionando? Não precisa ser metade, não precisa ser um valor grande, pode ser uma pequena porcentagem. O importante é criar o hábito de reservar uma parte do resultado com um único objetivo: crescimento. Quando esse hábito começa a fazer parte da sua rotina financeira, algo interessante acontece. Você passa a olhar para a renda extra de forma diferente. Em vez de pensar apenas no dinheiro que entrou naquele mês, você começa a pensar em como aquele valor pode gerar resultados ainda maiores no próximo mês. E essa mudança de mentalidade é exatamente o que separa quem apenas ganha dinheiro de quem constrói crescimento ao longo do tempo. Se este conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, aproveite para fazer duas coisas simples que ajudam muito este projeto a continuar crescendo. Primeiro, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e permite que mais pessoas encontrem essas informações. Segundo, escreva aqui nos comentários a palavra crescer. Isso mostra que você está comprometido com essa jornada de transformação financeira que estamos construindo ao longo desta série. Ao longo dos próximos passos deste plano de 12 meses, você vai perceber algo interessante acontecendo. Cada etapa vai se conectar com a anterior. Primeiro vem a geração de renda extra, depois a organização desse dinheiro, em seguida a aplicação consciente. Agora começamos a falar sobre multiplicar resultados e em breve vamos avançar para outra etapa essencial: transformar esse crescimento em estabilidade financeira real, evitando os altos e baixos que fazem muitas pessoas desistirem no meio do caminho. Porque crescer é importante, mas manter esse crescimento com inteligência é o que realmente transforma a sua relação com o dinheiro ao longo do tempo. Antes de terminar, aqui vai um exercício simples que pode ajudar muito você a aplicar essa ideia na prática. Pegue um papel
Ou abra o bloco de notas do celular e escreva 3 coisas. Primeiro, quanto de renda extra entrou no último período? Segundo, quanto desse valor foi usado imediatamente? Terceiro, qual pequena parte poderia ser reservada para fortalecer a própria atividade que gera esse dinheiro? Esse exercício leva poucos minutos, mas pode mudar completamente a forma como você usa a renda extra daqui para frente. Porque quando o dinheiro começa a ser usado com intenção, ele deixa de ser apenas algo que entra e sai e passa a ser algo que constrói resultados ao longo do tempo. Obrigado por assistir até aqui. No próximo vídeo você vai descobrir como transformar o crescimento da sua renda extra em estabilidade financeira ao longo do ano inteiro, evitando os altos e baixos que fazem muitas pessoas desistirem no meio do caminho. Se você quer assumir o controle do seu dinheiro de forma prática e consciente, continue acompanhando o Dinheiro na Real. Até o próximo vídeo!